Fala pessoal do segundo ano, beleza? Dando continuidade às nossas aulas aqui, agora é a vez de física. Portanto, eu peço que vocês peguem o material, a apostila de vocês, na frente 2, módulo 4. A gente vai começar agora um estudo analítico e que vai servir como fundamento, além dos fundamentos da óptica geométrica, que foram os 3 que a gente viu nas aulas da semana passada, propagação retilínea, independência dos raios e reversibilidade, cor de objeto, aquela coisa toda que ficou para trás, aquela parte teórica. Agora os cálculos um pouco da câmara escura de orifício, da formação de sombra. Agora a gente vai começar a fazer um estudo analítico um pouco mais sério. A questão é a gente saber representar os raios de forma a colocar sistemas refletores e sistemas refratores, diferenciar esses sistemas. E na aula de hoje, como um objetivo principal, saber diferenciar na hora de representar a propagação da luz, principalmente em relação a esses sistemas, né? O sistema refletor e o sistema refrator, de onde que essa luz vem, para onde essa luz vai, e aí a gente consegue definir o que é ponto objeto, o que é ponto imagem. Além de, inclusive, conseguir classificar esse ponto objeto e esse ponto imagem como pontos reais ou virtuais. Mas pro lado da imagem vai ser mais importante. Isso serve de gatilho para a gente poder ver os conceitos necessários que vão aparecer lá nos espelhos planos e nos espelhos esféricos, que são aulas que decorrem aí na apostila de vocês. Então, a primeira ideia seria a gente classificar um sistema. Chamar o sistema de sistema refletor ou refrator, em relação ao significado, em relação à palavra, é até mais fácil. Refletor vai trabalhar com reflexão dos raios, refrator vai trabalhar com refração dos raios. Reflexão e refração são 2 fenômenos ondulatórios dos quais a luz consegue fazer parte. A questão é a gente fazer a diferenciação disso no nosso dia a dia, principalmente. Por exemplo, um espelho reflete a luz, portanto ele vai ser um sistema refletor. A gente não vai representar um sistema refletor o tempo inteiro desse jeito aqui não, mas olha só por conta dessa aula de hoje, o sistema refletor recebe o raio e manda outro raio de volta. Na verdade é o mesmo raio, só está incidindo, refletindo. Vamos acostumar com essa palavra, ó. O raio incidente é o raio que chega, o raio refletido é o raio que é devolvido. Em relação ao sistema refrator, ele simplesmente deixa a luz passar. A luz consegue passar por ele, obviamente sofrendo algumas consequências dessa passagem. Essas consequências nós vamos estudar lá nos capítulos da frente, que são relativos à refração. Mas olha só, a ideia é que o raio seja incidente, de novo, o raio chegando é raio incidente, e esse raio já não é refletido mais, ele transpassou. A gente vai chamar esse raio de raio refratado. Só que no decorrer das nossas aulas, das próximas, a gente vai estudar muito mais sistemas refletores do que os refratores. Nós vamos estudar espelho plano, nós vamos estudar espelhos esféricos, suas equações e tudo mais. Sistemas esses que são basicamente refletores, funcionam com reflexão. Mas olha só, vamos colocar as coisas no lugar. O raio que chega a gente vai chamar de incidente, e o raio que sai, ele pode ser refletido quando ele bate e volta, ou ele pode ser refratado quando ele transpassou o objeto. Nesse caso, é importantíssimo você saber se o raio está chegando ou se está saindo do sistema óptico, porque é isso que vai definir se o ponto de onde os raios vêm ou para onde os raios vão vai ser um ponto objeto ou um ponto imagem. Vem cá. Resumidamente falando, se você tem um sistema óptico qualquer, esse sistema S aqui, ó, não interessa se ele é refletor ou refrator. O que interessa é que esses raios são raios que chegam, são raios incidentes. Eles estão vindo de um ponto que eu chamei de O, sugestivamente, porque o ponto de onde os raios que chegam no sistema é o vértice, a gente chama de ponto objeto. Então vamos lá, podem anotar aí. Objeto é o vértice do feixe incidente. Quer dizer, você tem um sistema, estão chegando raios nele. Esses raios estão vindo da onde? Os raios incidentes sempre vão vindo ponto objeto. Agora, independente se esse sistema aqui é refletor ou refrator,
Se esses raios estão sendo refletidos ou refratados, repara no desenho, olha as setinhas. Cada setinha, cada reta é um raio, como a gente já viu anteriormente. Esses raios estão saindo, são raios emergentes do sistema. De novo, o raio emergente pode ser refletido ou ele pode ser refratado. O ideal é que você pense se o raio está chegando ou está saindo do sistema. Quando está chegando, o vértice daqueles raios é o ponto objeto. Quando está saindo, o vértice é o ponto imagem. Se é ponto imagem real ou virtual, eu tenho uma dica interessante para vocês aqui, que vai aparecer inclusive lá na página 170 dos exercícios. Se quiser dar uma pausinha no vídeo aí e olhar logo, a primeira coisa que a página mostra para vocês é um resumo daquilo que se espera que você classifique o ponto em relação ao sistema. Se o ponto é o vértice dos raios que chegam ou se o ponto é o vértice dos raios que saem, que emergem do sistema. Você diferenciar ponto imagem de ponto objeto. Agora a dica é a seguinte: se você não consegue achar o ponto e para achar o ponto você precisa pontilhar o desenho, é porque aquele ponto lá, seja imagem ou seja objeto, ele vai ser um ponto virtual. Esse conceito de virtualidade a gente vai falar mais nas próximas aulas, quando o assunto for espelho. Agora dá só uma olhada nos exercícios. Os exercícios da página 170 e 171 são exercícios de jogo rápido. Tranquilo, vocês conseguirem acompanhar comigo. Só que a primeira divisão, não é uma coisa que pergunta aí na apostila de vocês, mas eu queria fazer assim, é que são quatro sistemas. O 1 e o 2 são sistemas refletores. Pode olhar aí, o primeiro desenho é relativo a um espelho usado por dentistas, o outro é um espelho de segurança, usado em algumas lojas, e os outros, os desenhos do 3 e 4, são sistemas refratores, ambos utilização de lentes. Por exemplo, o primeiro no olho mágico lá que a gente usa para ver quem está batendo na porta, e o da câmera fotográfica e do olho humano. Então assim, para começar, são 4 exemplos, os 2 primeiros de sistemas refletores e os 2 últimos de sistemas refratores. Os 2 primeiros, a luz bate e volta, os outros 2, a luz bate e consegue passar, sofrendo algumas alterações, mas consegue passar. A questão agora é, independente se o sistema trata de reflexão ou refração, a gente consegue classificar os pontos. Dá só uma olhada aqui. Primeiro desenho. Você vai olhar para o esquema montado. Eu consegui reproduzir o esquema aqui no meu quadro. Olha só. Você tem 2 pontos. O ponto A e o ponto A', para a gente poder analisar se eles são, em primeiro momento, objeto ou imagem. Vem cá. Dá só uma olhada que o ponto A, ele é o começo dos raios que estão chegando no sistema. Os raios que chegam no sistema a gente chama de incidente. Se o ponto é o vértice desses raios incidentes, o ponto A é o começo dos raios que vão para o sistema, então o ponto A é um objeto. Agora repara o seguinte, o ponto A', ele é o vértice dos raios que saem do sistema, por isso ele é imagem. Agora, para o ponto A', tá vendo que eu precisei pontilhar? Por isso esse conceito aqui, ó, virtual. Como o ponto A não precisou pontilhar nem nada, real. Essa é a dica, beleza? Para o exercício número 2, basicamente a mesma coisa. Olha o ponto A, ó. Os raios saem dele e chegam no sistema, por isso que ele é um objeto. O ponto A', os raios saem do sistema e vão de encontro a ele, olha só. Por isso que ele é imagem. Agora, pelo mesmo motivo, aqui pontilhou é virtual e o A não pontilhou é real. A gente pode fazer isso em qualquer exemplo que você tenha que classificar como real ou virtual. Vem pra cá, olha só. Agora não é ponto A e ponto A' mais não, ponto O e ponto I. O ponto O aqui, ó, é de onde os raios que estão chegando do sistema estão saindo. Vértice dos raios incidentes, objeto. No ponto I, é o vértice dos raios que estão saindo. Toma cuidado, hein? É isso que você tem que olhar. Aqueles raios ali estão entrando no sistema ou estão saindo do sistema? Se está saindo do sistema é porque o vértice é imagem. Para esse aqui não precisou pontilhar é real, para esse que precisou pontilhar aqui é virtual. Beleza? Para fechar, olha o número 4, praticamente a mesma coisa. Esses 2 raios estão chegando no sistema, ó, esse aqui é o sistema, é uma lente essa representação aí, viu, pessoal? Esses 2 raios estão chegando no sistema e saindo desse ponto. O vértice dos raios que chegam no sistema é o objeto.
Os raios que estão saindo do lado de cá, ó, eles se encontram nesse daqui, ó, os vértices. O vértice dos raios que saem a gente chama de imagem. Agora, não precisou pontilhar em nenhum dos dois, por isso que ambos são reais. Ou seja, como parte principal dessa aula, além de classificar o sistema como refrator ou refletor, independente disso, você consegue classificar os pontos. Se o ponto é vértice dos raios que estão chegando no sistema, ele é ponto objeto. Se o ponto é vértice dos raios que estão saindo do sistema, ele é ponto imagem. Tomar cuidado que muitas vezes você vai ter uma continuidade desses raios e aí sim você tem que separar. Aquela parte que você está analisando é a parte que está chegando ou aquela parte é a parte que está saindo. Certo? Até mais. Próximo módulo, módulo 5 e daí para frente, espelhos. Valeu?